Meu nome é Christian Rodrigues, eu tenho 17 anos e sou um aluno da STEP Computer Academy. E Cris, o que você fazia antes de entrar aqui na STEP? Antes de entrar na STEP, eu não tinha muito o que eu queria fazer da minha vida, eu só passava meus dias fazendo coisa de criança, sabe? Eu ficava brincando na rua, estudava e, bom, o básico, não tinha nenhum curso, nada do tipo. E Cris, como é que você encontrou a STEP? Basicamente eu estava andando com meu padrasto, a gente estava procurando um curso, porque, bom, eu tinha pensado em alguma coisa que eu queria pra minha vida e foi questão de programação, design gráfico e coisas dessa região, coisas dessa área e tal. E aí eu comecei a buscar sobre essas coisas. A gente procurou, a gente andou Campo Grande e tal. E, bom, a gente não encontrou nada, pra falar a verdade, a gente não encontrou cursos que me prendiam muito, coisas que tinham muito meu interesse. Então a gente começou a pesquisar em outras regiões e aí meu padrasto ele chegou na STEP. E aí quando a gente veio ver, eu olhei o curso e eu me apaixonei. Eu queria fazer daquilo, né? Aquilo que eu queria pra minha vida. E Cris, no seu ponto de vista, o que você está achando na sua formação geral aqui na STEP? O que você está achando dos seus estudos em geral aqui na STEP? Desde que eu comecei aqui no curso, eu já vim estudando diversas matérias, como por exemplo robótica, design gráfico, produção e várias outras matérias, como programação também, que é uma matéria muito importante. E todas essas matérias, desde que eu comecei até agora, eu sinto que eu me aprimorei bastante. E eu digo isso principalmente de programação e design gráfico, que são as matérias que, vamos dizer que eu tive um maior empenho, um maior estímulo para estudar também. Então, mas, claro, minha paixão principalmente é design gráfico, que é a região que eu quero seguir também, que foi a coisa que mais me prendeu. Então, design gráfico é a coisa que eu quero me especializar, então eu tive uma formação muito boa aqui por conta disso. E design gráfico, aqui, o que eu estudei aqui de design gráfico, vai servir muito para a minha vida. São coisas que são muito importantes, na minha opinião. E Cris, você tem uma área dessa parte de design que você quer seguir, tipo, sei lá, ou uma parada mais ampla, como a produção audiovisual, ou uma parte de direção? Eu acho que, para mim, o melhor é a produção audiovisual. Editar vídeos e editar imagens são coisas que eu gosto bastante. E, por exemplo, fazer logos, produzir vídeos, editar pelo After Effects, pelo Premiere, por exemplo, são coisas que eu gosto muito. E Cris, por que exatamente você escolheu a STEP? Olha, quando eu estava procurando um curso, eu procurei eu fiz aulas experimentais, né, em diversos cursos, e quando eu fiz aulas experimentais, por exemplo, quando eu estava na região de Campo Grande, eu acabei tendo uma experiência que não era algo que eu esperava. Eram pessoas muito quietas, vamos dizer assim, pessoas muito paradas e que elas estavam realmente empenhadas naquilo. Isso é uma coisa que em um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo, é uma coisa que não é muito boa, porque acaba desestimulando os alunos de estudarem aquela matéria, de estudar aquele conceito, e isso para qualquer coisa, isso para a vida. Quando eu cheguei na STEP, eu tive minha aula experimental, foi um meio de convívio completamente diferente do que eu estava esperando, seja por conta da região e de muitas outras coisas que já vem sendo passadas de gerações para gerações, pensamentos, preconceitos e etc. Eu estava esperando uma coisa que seria até pior do que as experiências que eu tive anteriormente, mas eu me surpreendi quando eu tive uma experiência muito boa com pessoas realmente animadas e um estímulo muito grande para estudar as matérias. Então, tipo assim, aqui na STEP tu achou a galera, né, os alunos mais animados do que em Campo Grande. Lá eles eram mais na dele, mais quietos nos cursos que você fez lá, né? Sim, o pessoal era muito parado e não tinha uma interação muito grande entre aluno e professor, por exemplo, entre aluno e aluno. Eles estavam ali empenhados na matéria, puramente na matéria. Quando eu cheguei aqui, tinha um estímulo muito grande, tinha como eu posso dizer? Tinha uma didática muito melhor do que em relação aos anteriores que eu havia experienciado. E essa didática foi uma coisa que me prendeu, porque o ensino em si é uma coisa que não deve ser feita de forma monótona, deve ser uma coisa que deve ser estimulada nos alunos e feita de uma forma divertida, para que as pessoas, principalmente para jovens e crianças, que elas tenham vontade de aprender aquilo. E Cris, você está satisfeito de estar estudando aqui na STEP? Eu estou muito satisfeito, para falar a verdade. Eu aprendi muita coisa e, bom, aprendi muitos valores também que eu vou levar muito para minha vida. E Cris, a sua compreensão sobre programação mudou depois que você entrou na STEP? Quando eu entrei na STEP, eu não tinha noção nenhuma do que era programação. A única coisa que eu sabia é que era um monte de códigos e, basicamente, ia ser uma coisa chata e massiva e, bom, como se fosse uma matemática da vida, né? Só que, quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar. Eu vi sobre as matérias, eu aprendi sobre Python, eu aprendi HTML, que não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação. E, bom, eu coloquei nesse meio, até porque são bem semelhantes. Eu aprendi também sobre programação de jogos via Construct 2, né? Construct 2 e afins. E, bom,
Aprendendo isso, eu vi que programação não é uma coisa só parada e monótona, é uma coisa que pode ser utilizada para diversas áreas, pode ser usada para programação de robôs, programação de sites, programação de aplicativos, programação de jogos e afins. E é uma área que ainda pode ser muito explorada e, bom, meio que não tem limites, vamos dizer assim, ainda estamos chegando nos limites dessa área e, bom, o limite é a sua imaginação, né? Você pode programar basicamente o que você quiser e isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito de trabalhar com a imaginação. Então, é uma coisa que me estimulou bastante. E Cris, e sobre o design? A sua compreensão mudou depois que você entrou na STEP? Quando eu entrei na STEP, eu tinha um mínimo interesse em design, não vou dizer que eu queria seguir isso pra minha vida, mas era uma coisa que me chamava atenção, e ao entrar na STEP é uma coisa que me fez chamar mais atenção ainda, e hoje é uma coisa que eu quero levar pra minha vida, né? É uma coisa muito importante, ao meu ver, seja identidade visual, social media, basicamente tudo que a gente convive, e principalmente hoje em dia com as redes sociais, design é uma coisa que está sempre presente, e é muito importante, em todas as áreas, é uma coisa muito importante. E é uma coisa que eu quero seguir para minha vida, e quando eu estudei aqui na STEP, eu vi diversos módulos, eu vi sobre design gráfico e edição de imagem, edição de vídeo, produção audiovisual, e isso são coisas que me chamaram muito a atenção, são coisas bem divertidas de se trabalhar, coisas muito boas, e que eu quero seguir para minha vida, e é graças à STEP, eu tenho que agradecer a STEP por eu querer seguir isso, né? E Cris, por que você acha que ser programador é uma profissão tão atraente? Atualmente é porque as grandes empresas, elas têm uma carência muito grande em relação a programadores, até porque é uma área emergente, começou a surgir agora, depois do século XXI, e é uma área que ainda tem muito a ser explorada, como eu disse anteriormente. E por conta disso, é uma área muito procurada e é uma área que ela tem uma renda muito boa, gera uma renda muito boa e também gera uma estabilidade de vida bem rapidamente. E, bom, é uma coisa que pode ser explorada e que pode ser estudada e que pode ser sempre desenvolvida. E por ser uma área emergente, é uma área que chama muita atenção. E na sua opinião, por que se tornar um designer uma profissão tão atraente, Cris? Na minha opinião, o design gráfico, como eu disse, é uma coisa muito importante e é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. É muito divertido de editar imagens, editar vídeos, aprender coisas novas e sempre que você mexe no programa de edição, você sempre está aprendendo uma coisa nova. Porque você sempre vai precisar de um ou outro comando novo para fazer uma edição diferente, para fazer um efeito diferente, e isso é uma coisa que estimula bastante a você ficar ali editando, procurando, e é uma coisa que é divertido de se fazer, então eu gosto mais por conta da diversão e também porque dá para gerar uma renda legal com isso. E Cris, como eram as aulas aqui na STEP? A princípio, eu imaginava que seriam aulas muito paradas e monótonas, como eram as anteriores, e eu estava começando a perder interesse na área até, mas quando eu cheguei aqui, tive minha aula experimental, foi um ambiente completamente diferente do que eu imaginava. Foi um ambiente divertido, que sempre te estimulava a buscar mais, a estudar mais, e é basicamente aquela aula que, quando você termina a aula, você chega em casa e quer estudar mais daquela matéria. E basicamente era sempre assim, para todas as matérias que a gente teve aqui no curso, seja programação, seja design gráfico, seja robótica, tudo que a gente teve foram matérias que estimularam bastante você estudar. Os professores, principalmente os professores e os alunos, eles estimulavam bastante a questão do trabalho em equipe, a questão de fazer bem os trabalhos, né? E sempre tendo essa liberdade de fazer os trabalhos dentro das matérias, com uma liberdade criativa muito grande. Por exemplo, em design gráfico a gente fazia nossos trabalhos com imagens que nós mesmos escolhíamos, seja diversos temas, como por exemplo jogos, filmes e coisas da cultura pop, que são coisas que atraem bastante os jovens. Então a gente sempre teve essa liberdade criativa para trabalhar com esses materiais. E os ambientes também, o ambiente da aula era um ambiente muito divertido, era um ambiente muito calmo, muito tranquilo e sempre muito divertido. E é uma coisa que te estimula a sempre estudar mais, a sempre buscar mais por conta disso. E Cris, foi difícil estudar programação? A princípio sim, até porque a programação ela não é uma área muito fácil, né? Envolve muitos códigos, você tem que aprender diversos códigos, diversos comandos. Então foi todo um trabalho para começar a desenvolver isso, mas quando você chega mais à frente, vamos dizer, umas 3 aulas à frente, vamos dizer assim, umas 2, 3 aulas à frente, você já está com conhecimento, uma boa noção do básico e com essa noção você já consegue aprender com mais facilidade as coisas que estão mais à frente. Você acha que programação tem que ser trabalhada em equipe? Com certeza, na minha opinião, com certeza. Até porque a programação ela não é uma área fácil, como eu disse, envolve muitos códigos, muitos comandos. E quando você tem uma equipe, ainda mais uma equipe, vamos dizer, de amigos seus,
pessoas com as quais você convive, que têm o mesmo conhecimento que você consegue trabalhar de uma forma melhor toda a programação, seja desenvolvendo um jogo, desenvolvendo um programa, desenvolvendo um aplicativo, qualquer coisa. Você vai ter um desenvolvimento melhor, ainda mais se você tiver uma sinergia boa com essas pessoas que trabalham com você. Você viu algum amigo seu tendo dificuldade de estudar programação? Olha, no geral, eu vou dizer que todo mundo, tiveram poucas pessoas, né, que tiveram uma grande facilidade para estudar programação, mas no geral eu mesmo e meus amigos tivemos no começo uma grande dificuldade, mas a gente foi se adaptando e no final a gente conseguiu ir se adaptando a isso e trabalhar de uma forma melhor, né, em equipe principalmente. Qual é a diferença que você vê entre estudar na escola para estudar aqui na STEP? Diferente da escola, a STEP ela tem uma gama de matérias, né? Ela tem ali as matérias que são coisas que você tem interesse de aprender, até porque você está buscando uma coisa específica para isso. Diferente da escola que tem lá todas as matérias, matemática, biologia e etc. Todas aquelas matérias que são matérias que em maioria você não vai usar na sua vida, já que, pelo menos para mim, né, são matérias que eu não vou usar na área de programação, por exemplo. E Cris, tem alguma situação engraçada que você passou aqui na STEP? Bom, essa é uma história muito legal e engraçada, que foi como a gente programou o nosso primeiro jogo. Pelo menos pra mim, né? Cada um programou um jogo, mas o primeiro jogo que eu programei foi com a ajuda dos meus amigos. E foi muito engraçado, que nós temos um amigo chamado Rodrigo Abdala, e a gente pegou o sobrenome dele, Abdala, que a gente sempre chamou ele de Abdala, né? A gente pegou o sobrenome dele e colocou numa batata. E a gente colocou Rodrigo Habitata, ou só Habitata. E foi o primeiro jogo que a gente programou. E tudo que tinha nesse jogo era uma plataforma, e era uma batata que ia de um lado pro outro, sem animação nenhuma. E quando a gente apertava pra cima, ela ficava de cabeça pra baixo. E a gente ficava apertando pra cima e pra baixo, ela ficava dando estrelinha. E a gente chamou o jogo de Habitata Estrelinha Maluca. Foi ideia do Thiago o nome. E Cris, quem é seu professor favorito aqui da STEP? Eu tive aula com diversos professores aqui, diversas matérias com diversos professores, mas com certeza o melhor professor, na minha opinião, foi o professor Doug Spider. E eu posso dizer isso com convicção, porque ele explica melhor as matérias, ele estimula melhor o ensino e ele estimula melhor o aluno a querer estudar mais daquela matéria, querer descobrir mais. Tanto que, por exemplo, eu passei a estudar After Effects depois de ter estudado Premiere com ele. Então, ele estimulou bastante para estudar, para eu buscar mais e para eu me aprimorar. Então, com certeza, ele é o melhor professor nesse quesito. E também porque as aulas dele são as mais divertidas, né? Ele sempre tem um jeito muito divertido de dar a matéria, de dar os trabalhos e os exercícios e afins. E é sempre uma forma muito divertida e que estimula muito mais você a aprender do que outros professores. E Cris, você recomenda aos seus amigos estudarem aqui na STEP? Com certeza. Na minha opinião, é uma experiência muito boa. E é uma experiência que é necessária, ainda mais se você quer seguir essa área de design gráfico, programação e afins, porque aqui tem uma base de ensino muito boa. Então, e além disso, né, um meio de convívio muito bom, com pessoas muito bem qualificadas para ensinar e alunos que você vai acabar fazendo amizade, né, por conta do convívio, que são pessoas muito boas. E Cris, você tem alguma dica para as pessoas começarem a estudar programação? Se você quer começar a estudar programação, estuda Python, porque Python é a linguagem mais tranquila, mais divertida e mais intuitiva de se estudar. E para design, você tem dica para as pessoas começarem a estudar design? Para estudar design, comece pelo básico, Photoshop ou então alguma outra plataforma de edição de imagem. E começa pela edição de imagem e daí você parte para edição de vídeo. Ou se você só quiser ir para edição de vídeo, eu recomendo o Premiere. E Cris, quais habilidades você adquiriu estudando aqui na STEP? Estudando aqui na STEP, no quesito profissional, eu aprendi diversas matérias que eu com certeza vou utilizar muito na minha vida, como por exemplo, design gráfico, edição de vídeo, produção audiovisual, programação de jogos, programação de sites, robótica. São coisas muito importantes e que o mercado lá fora ele requisita muito hoje em dia. Então são coisas que eu vou utilizar bastante e complementam muito no meu currículo. E no quesito social, eu aprendi diversas coisas sobre convívio e muitas lições de moral que principalmente eu aprendi com o meu professor Doug, né? Por conta de nós termos um convívio semelhante. A gente vive em regiões que são diferentes da região onde fica a sede da STEP. Então, a gente tinha uma noção completamente diferente, né? Pelo menos eu tinha uma noção completamente diferente do que era esse ambiente, do que era essa região inteira. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma noção melhor. Eu aprendi diversas lições de moral e várias coisas em questão de preconceitos, em questão de diversas outras coisas, né? Que acontecem em ambiente de trabalho, ambiente de escola. Então, são valores que eu vou levar muito pra minha vida e que me fizeram crescer como pessoa. E Cris, as aulas aqui na STEP mudaram alguma coisa na sua vida? Com certeza, principalmente na minha formação do meu caráter e na minha formação como profissional. São coisas que eu levo para minha vida e que são muito importantes. As matérias que eu aprendi aqui são coisas que me ajudaram muito a
que vão me ajudar muito a me tornar um melhor profissional mais pra frente e complementar o meu currículo com certeza. E os valores que eu aprendi aqui com os professores, as aulas que eu tive, o meio de convívio, meus amigos, são coisas que eu também vou levar pra minha vida e que ajudaram muito a formar o meu caráter e a pessoa que eu sou hoje. E Cris, quais habilidades que você aprendeu aqui na STEP, você pretende utilizá-las para algum plano futuro seu? Com toda certeza. Atualmente eu já estou trabalhando em diversos projetos bem soltos e em todos eles eu sempre estou utilizando todas as habilidades que eu aprendi aqui na STEP, seja programação, seja design gráfico, seja HTML, tudo isso que eu aprendi aqui na STEP eu estou sempre constantemente utilizando. Então, agora e mais pra frente, com certeza, vão estar sempre sendo úteis na minha vida. Cris, que conselho você daria para os futuros alunos da STEP? Eu diria para eles se empenharem bastante nas matérias que eles têm interesse e para eles se divertirem bastante, até porque são aulas divertidas, aulas boas e é uma coisa que com o tempo não vai voltar. Então é bom eles aproveitarem enquanto eles têm. Excelente, consagrado. Cris. Tá lá.